Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem abundantes sobre a sua vida e sobre a sua família, e que este culto seja um instrumento para a glória de Deus e edificação de cada um de nós. A nossa oração é que Deus ministre aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos receber da sua parte, do seu coração, nesta noite. E que assim sejamos edificados e fortalecidos na nossa fé e na nossa caminhada com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto. Amém. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino número 9 do Inário para o culto cristão. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Olá, igreja, olá, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 15, versículo 2 e 11. E a palavra diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus meu Pai, por isso eu exaltarei. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e nos ajudado nesse tempo tão difícil de pandemia. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar aqui, Pai, e agradecer o seu nome, Pai. Muito obrigado. Eu te peço uma boa noite, debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele
tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Olá, irmãos! Nesse momento informativo, gostaria de destacar que o WhatsApp da Secretaria da nossa Igreja está disponível para diversos serviços, como o acesso ao link das nossas salas de oração, que tem acontecido todos os dias, de segunda a sexta, às 7 e às 18 horas. Através desse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, você também terá acesso a equipes de aconselhamento, aos grupos de intercessão e aos nossos pequenos grupos. O Conselho Administrativo da nossa Igreja decidiu retornar às atividades presenciais a partir do primeiro domingo de setembro, cumprindo todas as normas dispostas pelo governo do estado de Pernambuco, que prevê a participação de pessoas de entre 10 a 60 anos. A capacidade máxima da nossa igreja será de 200 pessoas e para a participação será disponibilizado um link através do nosso aplicativo. A data prevista para o retorno será no dia 6 de setembro, porém essa data é flexível, caso haja uma nova onda de Covid ou aumento do número de casos.
Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Deus por cada irmão, cada irmã, cada família que tem mantido a sua fidelidade a Deus nestes dias de pandemia. Queremos, ao mesmo tempo, encorajar a todos os demais a fazerem o mesmo e, desta forma, renovarmos o nosso compromisso de fidelidade ao Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio e nós oramos para que Deus continue abençoando e suprindo as necessidades de cada família da nossa igreja. Você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, através de transferências bancárias para as contas correntes que estão aparecendo aqui na parte de baixo da nossa tela. Nossa igreja dispõe de contas nos 5 principais bancos do nosso país. Você pode tirar uma foto, pode printar essa tela, pode também acessar esses dados no aplicativo ou no site da nossa igreja e, desta forma, efetuar a sua transferência bancária. Nós gostaríamos também de lembrar que estamos recebendo ainda ofertas para cestas básicas. Desta forma, estamos ajudando a famílias carentes da nossa comunidade nestes dias tão difíceis. Em todo caso, pedimos que você envie o seu comprovante com a destinação da sua oferta para o e-mail ofertas@capunga.org.br e, desta forma, a nossa tesouraria identificará o seu dízimo, a sua oferta e, portanto, dará a destinação necessária. Nossa oração é que Deus continue abençoando cada um de nós e sustentando-nos com a sua graça nestes dias, como só Ele pode e sabe fazer. Amém. Encerrando este momento de dedicação, oremos ao nosso Deus. Fechemos nossos olhos
e busquemos a face do Senhor. Pai Celeste, Deus de amor, muito obrigado, ó Deus, porque nestes dias tão difíceis, Tu tens amparado as famílias da Tua igreja, Tu tens sustentado, ó Deus, as nossas famílias e nos ajudado, ó Deus, diante desse momento, ó Deus, tão difícil pelo qual a humanidade passa. E nós rogamos que Tu renoves os Teus cuidados sobre nós, sobre as nossas famílias, ó Deus, de tal forma, Senhor, que todas as nossas necessidades sejam supridas para a honra e glória do Teu nome, sejam supridas pela Tua graça. Venha ao encontro, ó Deus, daquelas famílias que estão enfrentando, ó Deus, privações, estão enfrentando, ó Deus, o desemprego, estão enfrentando, ó Deus, a crise financeira, Senhor, ó Deus, endividamento, seja lá o que for, ó Deus, contempla, Senhor, as famílias da Tua igreja e por misericórdia venha ao encontro dessas famílias para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia do nosso país, nestes dias tão difíceis, ó Deus, com o disseminar, ó Deus, deste vírus, ó Deus, a nossa terra. Ainda não temos, ó Deus, medicamento adequado, ó Deus, comprovado, Senhor. Ainda não temos, ó Deus bendito, uma vacina, Senhor, para imunizar a população. Nós temos o Senhor. Temos o Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, ó Deus, venha ao nosso encontro. Ó Deus, contempla aqueles que estão doentes neste momento, aqueles que estão, Senhor, em tratamento em suas casas, outros estão em tratamento, ó Deus, nos hospitais, outros em tratamento em UTIs. Contempla, Senhor, os Teus servos, ó Deus, e faz, ó Deus, a Tua obra em nosso meio. Contempla o Teu povo, contempla o povo brasileiro, Senhor, que sofre com esta pandemia. Contempla aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Consola seus corações com o Teu poder e com a Tua graça. Nós Te rogamos, ó Deus, faz uma grande obra e dissipa pela Tua misericórdia esta pandemia do nosso país. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu
trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta, e eu descanso em teu cuidado. pois tu és tão bom, Pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta, e eu descanso em teu cuidado. Pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tu és tão bom, pois tu és tão bom. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e principalmente sobre a nossa juventude. Hoje é um dia muito especial, dia do Jovem Batista, por isso nós queremos parabenizar você, querido jovem, dizer que você é uma bênção em nossa igreja e tenho certeza que também é uma bênção na sua família. Portanto, no dia de hoje nós queremos falar sobre uma geração que transtorna o mundo. Isso mesmo, uma geração que transtorna o mundo. É isso que nós estamos precisando, uma juventude forte, guerreira, que tem vencido o maligno, assim como João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, na parte B, ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus tem permanecido em vós e já vencestes o maligno. E é nesse mesmo sentimento, nesse mesmo espírito que nós queremos compartilhar com você que precisamos sim de uma geração que transtorne o mundo. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 6, que diz assim: todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns dos irmãos à presença das autoridades daquela cidade, gritando: estes homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Outras traduções dizem: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. A primeira pergunta que esse texto nos salta aos olhos é: como é possível transtornar o mundo? Como é possível agitar o mundo? Como é possível abalar as estruturas do mundo? Aqui nós vamos ver que esse texto está se referindo a Paulo e alguns irmãos que estão numa caminhada missionária, uma caminhada pela qual eles vão passando em diversas cidades. E quando chegam nessa cidade, aqueles moradores, aquelas pessoas dizem a estes homens que têm transtornado o mundo, têm mudado o mundo, chegaram também aqui. E por isso eu gostaria de te convidar a voltar um capítulo. É necessário que nós olhemos o que foi que eles fizeram para poder responder como transtornar o mundo. A gente precisa aprender com Paulo e Silas, aqui começando no capítulo 16, a respeito de tudo aquilo que eles fizeram para transtornar o mundo. É bem verdade que Paulo já vem de uma viagem onde a manifestação do Espírito Santo de Deus
já tinha acontecido e estava acontecendo através deles. É por isso que o livro de Atos também é conhecido como o livro dos Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Então nós vamos ver com muita clareza o Espírito Santo atuando na vida de diversas pessoas. E a primeira coisa, então, que eu gostaria de refletir com você é que a geração que transtorna o mundo é uma geração que é instrumento de conversão. Uma geração que transtorna o mundo é uma geração que é instrumento de conversão. Nós precisamos de uma juventude forte, mas que se aplique na vida das pessoas para que elas venham a se converter. Só é possível se converter através de uma coisa, que é o ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ser impactadas com aquilo que mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de ser, mexeu com a nossa estrutura. Isso foi a palavra de Deus. Se nós não estivermos dispostos a investir a nossa vida na conversão de outros, nós não estaremos transtornando o mundo. No máximo, nós estaremos compactuando com o mundo. É muito claro que a palavra do Senhor nos diz, e Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 16, versículo 13, que fala a respeito da conversão de Lídia. Ora, eles chegam na cidade de Filipos, e no versículo 13 diz assim: no sábado saímos da cidade para Beira-Rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres que estavam ali reunidas. Aqueles homens começaram a transtornar o mundo através da pregação da palavra. E isso resultava em conversão. Olha o que diz o versículo 14. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Muito provavelmente aquela mulher era uma mulher muito rica. Porque um vendedor de púrpura, a púrpura era tirada em gotas de um crustáceo, que dizem os historiadores que meio quilo de tecido deveria custar, se trouxéssemos para a nossa realidade hoje, $100. E o dólar em alta aí é que dá para a gente perceber que realmente Lídia recebia muito bem, ela ganhava muito bem. Mas aquela mulher, tocada pelas palavras que Paulo falava, e o Espírito Santo de Deus, o Senhor, abriu o coração daquela mulher, e o texto é claro em dizer que o Senhor abriu o coração para que acolhesse todas as coisas que Paulo dizia. Mas Paulo precisava falar, nós precisamos falar, a gente precisa se colocar no lugar certo para ver a transformação que Deus está fazendo no mundo, na vida de outras pessoas. Sabe, querido jovem, Deus quer te usar nessa geração para transtornar esse mundo, para ser um colecionador de histórias de vidas transformadas. Já parou para pensar você começar a colecionar histórias, vivências, pessoas que no futuro vão agradecer a Deus por sua vida e não colecionar tristeza, decepção, fatos ruins que você possa cometer durante a sua juventude e no futuro se arrepender. Deus não deseja isso para você. O que Deus quer de você é que você transtorne esse mundo aqui e agora. Converta pessoas, fale de Deus para essas pessoas e o Senhor vai abrir os corações. Mas nós temos que fazer a nossa parte e Paulo fez a parte dele. Paulo sentava ali, conversava com as mulheres reunidas e veja o que acontece. O Senhor abriu o coração dela para ela acolher tudo o que Paulo dizia. Depois, essa mulher foi batizada com as pessoas da sua casa.
Porque a conversão é assim, ela atinge um e depois ela atinge todos os outros. O que Deus quer fazer no mundo é uma transformação não só na vida do indivíduo, mas em toda a sua família, em todas as pessoas que estão ali ao seu redor. O texto bíblico não fala se Lídia era uma mulher casada ou viúva, mas por ser rica, provavelmente ela tinha muitos empregados, muitas pessoas que dependiam daquele seu serviço. E por conta da conversão de Lídia, toda a sua casa foi batizada. Perceba como é importante aquilo que Paulo estava fazendo, porque resultou em bênção para toda uma família. Nós precisamos ser essa geração que vai transtornar esse mundo, que vai abalar as estruturas desse mundo, convertendo pessoas a Jesus, falando sobre Jesus todos os dias, ensinando, nos aplicando a isso, até mesmo através da internet. Precisamos ser mais ousados, precisamos dar um passo mais longe, precisamos fazer mais. Porque com certeza, uma geração que transtorna o mundo é uma geração que é instrumento de Deus para a conversão de pessoas. Barclay afirma que Lídia provinha de níveis altos da sociedade. Aquela mulher era uma mulher muito rica. Mas ele destaca que a sua alma foi ganha para Cristo. Porque é fato de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lídia trabalhava, Lídia se esforçava, Lídia corria atrás. Mas quando ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, de saber quem era o Cristo, ela não perdeu essa oportunidade. Ela então aceitou Jesus, foi batizada. E isso sim transtorna o mundo. E a sua família foi alcançada também para o Evangelho. E aí acontece na história de Lídia o que acontece na maioria dos convertidos. É uma sede, é uma busca por Deus. É como se agora se encontrasse junto a uma fonte de água e ali quisesse matar a sua sede. E Lídia diz então para Paulo: se você me considera crente no Senhor, permaneça na minha casa. Fique aqui mais um pouco. E Paulo diz que ela compeliu eles a isso. Aquela mulher queria aprender mais. Queria conhecer mais, queria ter ali a presença do apóstolo perto dela, para poder ensinar mais sobre Jesus. E isso acontece no processo de conversão. Mas nós precisamos tomar essa postura de uma juventude que quer transtornar o mundo através de vidas convertidas ao Senhor. Por isso agora coloque diante de Deus o nome de uma pessoa. Apenas uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Escreva esse nome, comece a orar por essa pessoa e comece a ensinar, a falar sobre Jesus para ela. E você vai ver a atuação do Espírito Santo de Deus através da sua vida na vida de outras pessoas. E você vai começar a transtornar esse mundo. Porque o que o mundo quer é que os homens se percam. É que os homens morram, é que os homens continuem andando segundo a sua própria consciência e não fazendo a vontade de Deus. Por isso todos nós precisamos entender que uma geração que transtorna o mundo é uma geração que trabalha para ver conversões. Isso me lembra uma história que eu ouvi há um tempo atrás de um bêbado. Um bêbado que ele viu o pastor caminhando na rua, e ao ver o pastor caminhando na rua, ele começou a gritar: "Você me converteu! Você me converteu! Foi você que me converteu!" Aquele pastor então tomou um susto, mas foi se aproximando daquele bêbado que estava ali jogado, largado no chão. E ele foi chegando perto daquele bêbado e o bêbado continuava a dizer: "Foi você que me converteu." E ele chegou bem perto daquele bêbado, olhou para ele
E o bêbado disse, foi naquele culto de aniversário que você me converteu. No aniversário daquela igreja que você me converteu. O pastor olhou para aquele bêbado e disse sabiamente, meu filho, talvez tenha sido eu que lhe converti. Porque se fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria nessa situação. O que nós precisamos é homens e mulheres convertidos pelo Espírito Santo de Deus. E não por um momento de emoção, de calor humano, de achar que a vida cristã é facilidade por cima de facilidade. Não, tem luta, tem tribulação. Mas aqueles que são convertidos pelo Espírito Santo de Deus, eles consideram as coisas desse mundo como sendo um perca, porque ganharam a Cristo. Como nós precisamos de homens, de mulheres convertidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade de Deus aqui na terra, para fazer a vontade de Deus no mundo, para abalar as estruturas do mundo. Mas uma coisa que percebo, o irmão pode ver comigo a partir do 16, é que uma geração que transtorna o mundo, ela também é instrumento de libertação. Acompanhe comigo o que diz o texto bíblico, Atos 16. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha o espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Paulo já estava aborrecido, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno que em nome de Jesus Cristo saia dela, e na mesma hora aquele espírito imundo saiu. Uma juventude que transtorna o mundo é uma juventude que usa da autoridade do nome de Jesus para libertar as pessoas. É uma juventude focada e atenta às coisas de Deus e às coisas que não são de Deus. A nossa geração tem vivido dias de que muitas pessoas acompanham o horóscopo, querem saber do futuro, isso às vezes até mesmo entre a juventude na igreja, pessoas que têm as suas revistas para acompanhar quais são as tendências do futuro, se elas podem sair de casa ou não, ou com que cor elas devem sair de casa para ter mais sorte, ou consultam até pessoas que dizem saber o futuro também. Isso tem se tornado muito comum. Mas o que a palavra do Senhor registra aqui para a gente é que isso é ação demoníaca. E quantas pessoas não estão presas a esse estilo de vida, ou até mesmo sendo aprisionadas por demônios. Paulo usa ali da autoridade do nome de Jesus Cristo para dizer aquele espírito que oprimia aquela jovem. Ela era oprimida também pelos seus patrões e ela era apenas um objeto de lucro. Paulo diz, em nome de Jesus, saia dela. A partir daquele momento, aquela jovem fica livre desse peso. Nós precisamos entender. O pecado, ele não somente nos separa de Deus, mas ele escraviza. Precisamos entender que além de nos afastar de Deus, o pecado nos mantém cativos. E somente o Senhor Jesus pode libertar. Somente o Senhor Jesus pode destruir as amarras do inimigo. Mas muitos de nós não temos usado dessa autoridade dada pelo Senhor Jesus e pelo seu Santo Espírito para libertar pessoas na nossa geração. Quantos e quantos jovens estão presos, encarcerados, carregando uma carga difícil, pesada,
e por isso não conseguem encontrar alegria para viver, não conseguem encontrar ânimo para dar o próximo passo, não conseguem ter estrutura para passar por momentos difíceis. Mas o que nós vemos e temos visto muito tristemente é uma geração que tem se conformado com o mundo. E aqui eu quero abrir um parêntese para chamar a atenção da nossa juventude. Em nome de Jesus, não fique compartilhando no seu Instagram, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, conteúdos mundanos. Não fique fazendo danças que desagradam ao Senhor. Não seja um instrumento do diabo. Em nome de Jesus, se liberte de comportamentos que Jesus não aprova. Porque nós temos visto coisas nas redes sociais que às vezes eu fico me perguntando onde estão os pais. Muitas das vezes a gente tem se conformado ao mundo, às coisas do mundo, à forma de ser do mundo. As pessoas hoje preferem gravar vídeos cantando músicas do mundo, mas não cantam um louvor ao Senhor, não glorificam a Deus através das suas redes sociais. Nós somos instrumentos de libertação e não de libertinagem. Nós somos instrumentos de libertação e não de libertinagem. O Senhor Jesus nos chama a um compromisso sério para que a cidade do Recife possa olhar e dizer: esses que têm transtornado o mundo há mais de 2000 anos também chegaram aqui em Recife, também chegaram nas redes sociais. Mas precisamos ter seriedade, porque o inimigo não está brincando. O nosso inimigo, ele tem escravizado muitas pessoas, ele tem oprimido muitas pessoas. E nós, através do nome de Jesus, podemos dar libertação, conceder a esses cativos a chave que abre as algemas do pecado. Por conta dessa atitude de Paulo e Silas, libertando essa jovem desse espírito imundo, ninguém foi lá agradecer a eles. Muito pelo contrário, eles foram presos, espancados, bateram em Paulo e Silas porque aquela jovem dava lucro e agora não ia dar mais lucro. Ela era apenas um objeto na mão de homens perversos, vivia oprimida por um espírito demoníaco. E por isso, Paulo e Silas vão para a prisão, vão para a cadeia e vão padecer. Por quê? Porque fizeram bem a uma jovem, porque libertaram uma jovem. A geração que transtorna o mundo é uma geração que é instrumento de Deus para a libertação de outros. Mas também encontro ainda que uma geração que Deus usa, uma geração que transtorna o mundo, essa geração também é agente de esperança. A partir do versículo 25 ainda do capítulo 16, nós vamos ler que Paulo e Silas, depois de terem apanhado muito, terem sido espancados, eles são colocados então no cárcere, e lá no cárcere, ainda sentindo dores, ainda num momento muito difícil, eles fazem algo que o mundo não esperava. Eles começam a louvar o Senhor. Muitas das vezes a gente, no momento difícil, começa a se reclamar. A gente começa a dizer: por que, Senhor? Por quê? Paulo e Silas não, eles se juntam ali em espírito de adoração, de louvor, de engrandecimento do nome do Senhor. E ali o versículo 25 nos diz que eles começaram a cantar hinos a Deus. Eles começam a louvar o Senhor. As paredes daquele lugar são então derrubadas. Tudo aquilo ali vai ao chão.
E acontece então, no versículo 27, que o carcereiro acordou, viu as portas abertas da prisão, sabia que seria culpado por tudo aquilo que estava acontecendo, sacou a espada e ia cometer suicídio. Versículo 27 é claro em dizer isso, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas a geração que Deus quer transtornar esse mundo é uma geração que é agente de esperança. E naquele momento, quando aquele homem ia cometer o suicídio, Paulo gritou no meio daquela escuridão: não te faças nenhum mal. Estamos todos nós aqui. A nossa presença não é presença de perdição, mas de salvação. Estarmos aqui, ouvirmos parar nesse lugar, foi provisão de Deus para salvar a vida daquele homem. Uma geração que Deus quer usar para transtornar esse mundo é uma geração que carrega esperança em toda e qualquer situação. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele correu, viu Paulo e Silas, se ajoelhou, se jogou no chão e disse: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele homem não tinha esperança, aquele homem era apenas um trabalhador, fazia a sua atividade noite após noite, noite após noite. Mas ele tinha um vazio, ele não tinha esperança. E ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas a ele foi muito simples. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas foram agentes de esperança na vida daquele homem. Veja uma sequência de fatos que está acontecendo até chegarmos no capítulo 17, quando dizem: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm feito um reboliço no mundo, têm acabado com as prisões, têm libertado pessoas, dando a elas um novo sentido de vida, têm visto a conversão de pessoas. Eles chegaram também aqui. Aquele homem, assim como Lídia, foi batizado, ele e todos da sua casa. Ele se alegrou muito, assim diz o versículo 34, pôs a mesa para eles, alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. A geração que transtorna o mundo é uma geração que segue, que ama e que vive os padrões de Deus. É uma geração convertida. É uma geração que ama o que Deus ama e que odeia o que Deus odeia. É uma geração que não brinca com as coisas desse mundo, que não perde tempo vivendo para si. A geração que transtorna o mundo é a geração que sabe da sua responsabilidade. E lemos no início que João escreveu a todos nós, jovens. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Em nome de Jesus, tome essa palavra para você, querido jovem. Que a palavra do Senhor permaneça no seu coração todos os dias. Que você vença o maligno todos os dias. Porque o diabo só quer fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Essa é a grande missão do diabo: matar, roubar e destruir. Que nós sejamos agentes de transtorno nas estruturas desse mundo. O mundo está perecendo, o mundo está padecendo,
mas onde está a geração que vai transtornar esse mundo? Cremos em Deus, que Ele está levantando uma geração para transtornar esse mundo, para impactar o mundo com os valores do reino. Por isso, eu queria trazer uma aplicação prática dessa palavra para toda a nossa juventude. Primeiro, transtornar é atuar como parceiro de Deus em conversões. Transtornar o mundo é atuar como parceiro de Deus em conversões. Quero te convidar, mais uma vez, a ser um colecionador de histórias de salvação. Quantas pessoas já conheceram Jesus através da sua vida? Eu queria te desafiar hoje a começar a escrever esse livro. História de homens, mulheres, de jovens, de adolescentes que conheceram Jesus por sua causa, que têm uma história triste de prisão, mas que foram libertas por Deus através de você. Eu quero te convidar a começar a colecionar essas histórias. Mas também transtornar o mundo é usar a autoridade que é nos dada pelo nome de Jesus para libertar os oprimidos. Comece a perceber ao seu redor, tem muita gente oprimida. Tem muita gente passando por dificuldade e Deus quer te usar como instrumento de libertação. Comece a transtornar as estruturas do mundo, a abalar esse mundo que tenta nos destruir, tenta nos oprimir. Mas nós vamos levar o nome do Senhor Jesus e Ele há de libertar pessoas. Ele há de tirar pessoas do cárcere. Ele há de trazer a vida, a vontade de viver de volta a essas pessoas. Mas fale de Jesus. Lembre sempre que a autoridade não é do seu nome. Não é porque você é melhor ou pior. Paulo nos ensina isso quando ele disse para aquela jovem: em nome de Jesus, espírito, sai do corpo dela. É a autoridade de Jesus, pronunciada por um servo de Jesus, que vai abalar as estruturas desse mundo. E por fim, transtornar é levar esperança ao mundo perdido. Várias pessoas precisam ouvir a resposta à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E nós devemos estar ali prontos para dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que todos nós possamos abalar as estruturas corruptas e malignas desse mundo. Gostaria de concluir dizendo que certamente a nossa geração precisa de pessoas que tenham o padrão de Deus. Pessoas que sejam moldadas pelo Santo Espírito do Senhor e que transtornem esse mundo, que quebrem esses valores deturpados do mundo, que estejam dispostos a ser diferente, a fazer a diferença por onde quer que andarem. Que você, jovem, se sinta privilegiado quando as pessoas te chamarem de careta, disserem que você é quadrado, que você não se encaixa no padrão do mundo. Dê glórias a Deus por isso. Porque a geração que há de transtornar esse mundo é uma geração que não se encaixa nos padrões do mundo. Tiago nos lembra isso no capítulo 4, versículo 4, quando ele diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nós vamos transtornar esse mundo quando a nossa amizade com Deus se tornar algo que todas as pessoas percebam. Paulo escreve então na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que Deus possa continuar usando a nossa juventude, que Deus possa continuar usando a minha vida e a sua vida para continuarmos transtornando esse mundo. Que sejamos sempre instrumentos de Deus na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos ser sempre instrumentos de Deus em conversão, em libertação, e que a gente possa levar esperança. Tudo isso vai resultar em salvação para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que essa palavra possa tocar os corações, transformar os corações e que nós possamos ver realmente uma geração que transtorna o mundo. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Desejamos agradecer ao pastor André Guimel, pastor da nossa juventude, pela sua preciosa mensagem compartilhada conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando esse servo juntamente com a sua família e o seu ministério entre nós. Nós estaremos daqui a pouquinho no Instagram da nossa igreja, participando de uma live, eu e o pastor André, e queremos convidar você a estar conosco. Estaremos no perfil @ibcapunga para mais um momento de oração, comunhão e também reflexão na palavra do Senhor. Ao longo desta semana, as nossas devocionais serão veiculadas pelas nossas redes sociais e também na próxima quarta-feira teremos o nosso culto de quarta-feira de celebração no meio da semana, às 8 horas da noite, transmitido pela internet e transmitido também pela Rádio Evangélica FM. Na próxima sexta-feira, nós não teremos live com convidados esta semana, mas na sexta-feira, às 6 horas da noite, às 18 horas, teremos, portanto, a nossa vigília de oração. Serão 6 horas, de 6 da noite até meia-noite, estaremos juntos orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Teremos também momentos devocionais ministrados por vários pastores convidados da nossa igreja e você certamente é nosso convidado. Reserve esse tempo para orarmos ao Senhor e clamarmos ao nosso Deus em favor da nossa terra, em favor do nosso povo, em favor desta situação caótica que vivemos com esta pandemia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e ouça, portanto, a nossa oração. Encerrando, portanto, o nosso culto, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga e as suas congregações, também sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.